podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. A forma como nos locomovemos está mudando rapidamente, e por mais que seja difícil cravar previsões, é seguro dizer que o carro continuará fazendo parte das nossas rotinas. Mas de que forma? Este Tecnocast é um oferecimento da BMW e no episódio de hoje conversamos com Henrique Miranda, gerente sênior de eletromobilidade da BMW na América Latina. Ele nos conta como as montadoras estão lidando com os desafios de produzir os veículos do amanhã. Aguenta aí que a gente já começa. Henrique, bem-vindo ao Tecnocast e obrigado por participar do papo com a gente aqui. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre carros elétricos, tecnologia, em nome aí da BMW do Brasil. Maravilha. E Henrique, já falando de tecnologia então, porque quando a gente pensa em tecnologia de carro, muita gente imagina o sistema de entretenimento, né? Você poder conectar o celular, utilizar um aplicativo específico ou a questão das chaves digitais também. Mas tem muita coisa que acontece ali, desculpe o trocadilho, né? Embaixo do capô, que a gente não tem a menor ideia. E eu queria começar puxando daí. O que mais tem sido feito com tecnologia nos carros para facilitar a relação entre motorista, automóvel, concessionária, né? O que tem ali por debaixo que a gente não está vendo? Legal, Mobilon. Olha, a indústria automotiva está passando por uma verdadeira revolução. A primeira coisa que salta aos nossos olhos, lógico, é a eletrificação dos veículos, mas tem muita coisa acontecendo também do lado da conectividade desses veículos, né? E para o cidadão comum e até para nós aí que estamos de olho no futuro, fica difícil de prever o que vai acontecer daqui a 10 anos com os nossos carros e como a gente se relaciona com eles e como que a gente se locomove. Para as pessoas terem uma ideia, mais ou menos imaginar a internet lá na década de 80 e lá naquele momento saber tudo que a internet traria para nós, né? Saber que hoje a gente teria redes sociais, que a gente poderia fazer compras online. Então, naquele momento era muito difícil de prever tudo isso. Interessante que essa revolução ela está começando a chegar para os veículos. E uma das funcionalidades aí mais relevantes que nós temos nos veículos da BMW e que muda essa relação entre cliente, concessionária e empresa é, por exemplo, o que a gente chama de CBS, né, que é a manutenção baseada no uso do veículo. Então a BMW não tem mais aquela revisão programada, até um termo proibido internamente, nós temos manutenção baseada no uso. O que isso significa? Ao invés de chamar aquele carro com uma certa regularidade, o veículo vai ser chamado quando houver a necessidade de fazer manutenção. E isso pode ser diferente para o Riga, pode ser diferente para o Henrique e pode ser diferente para o Mobilon, dependendo de como a gente utiliza esse veículo, em quais circunstâncias, se um é mais agressivo, menos agressivo, se utiliza em vias melhores asfaltadas, em vias rurais, enfim, tudo isso vai gerar um desgaste diferente desse veículo e, portanto, o veículo vai ser chamado para manutenção em momentos diferentes. E isso aumenta também, sem dúvida nenhuma, a relação de confiança entre a marca e o seu cliente. Não é mais o mecânico dizendo que precisa fazer uma troca do fluido de freio, é o carro dizendo que aquele fluido de freio precisa ser trocado porque as suas características detectadas pelos sensores estão avisando o carro que chegou o momento de fazer a manutenção daquele veículo. Esse negócio de mais agressivo, menos agressivo, me lembra até a questão da Fórmula 1, né? Porque você tem que ter todo um gerenciamento ali de pneus para conseguir chegar, fazer uma estratégia boa para ganhar a corrida, né? E aí você tem casos de pilotos que, desgasta o pneu mais rápido, ele chega lá na frente, mas aí tem que trocar o pneu, tem que parar no box, perde 20 segundos e aí chega em terceiro, perde a corrida, enfim. É isso o que a BMW está fazendo? Essa questão de telemetria, como é que isso funciona nos carros da BMW? Riga, é exatamente isso, né? A grande vantagem agora é que você não precisa de um engenheiro de equipe por trás definindo a sua estratégia. Os nossos sistemas conseguem acompanhar tudo o que está acontecendo com o veículo e compartilhar isso até em tempo real com a engenharia da BMW e com
os concessionários da BMW, né? Isso faz com que a gente saiba sempre a qualquer momento quando que um veículo e em que momento um veículo pode apresentar um comportamento indevido. Como você fez um gancho muito legal aí com a Fórmula 1, eu gosto sempre de dizer que existem duas Fórmula 1, uma antes da telemetria e outra depois da telemetria. A Fórmula 1 antes da telemetria, a gente lembra que eram os carros ali lutando para chegar até o final, de 30 carros, às vezes 10, às vezes 5 carros chegavam até o final da corrida. Eu lembro que a pontuação ia até o sexto colocado, né? E depois da telemetria, o que aconteceu é que os veículos passam a estar coletando dados em tempo real daquele circuito, naquelas condições. Então o veículo para o próximo ano está mais preparado para aquele mesmo circuito, para aquela mesma condição. Imagina você extrapolar isso para pegar dados de situações reais de todos os clientes rodando em todas as vias públicas. Então você consegue, sem dúvida nenhuma, desenvolver um produto com muito mais robustez, que entrega muito mais qualidade e muito mais adaptado para aquela situação que aquele cliente utiliza. Mas isso que eu queria entender melhor também, né? Desde quando, a partir de quando que a gente começou a ver esse tipo de tecnologia implementada em veículos de passeio, né? Então, começar por aí. Para entender também como funciona esse compartilhamento de dados, né? É uma coisa tipo o meu celular, que por exemplo, eu tô aqui em casa, o Google certamente sabe que eu tô sentado aqui no meu quarto, né? Mas com o carro é assim também? Ele tá compartilhando esses dados sem fio ou esses dados só são lidos no momento que o carro chega na concessionária e alguém pluga um equipamento? O compartilhamento de dados de telemetria começou lá em 2011, né, na primeira versão do BMW Connected Drive, naquela época ainda funcionando com o intermédio de um aparelho celular conectado ao veículo. A partir de 2014, a BMW lançou a versão, independente do BMW Connected Drive. Ou seja, cada veículo passou a ser equipado com um SIM card embutido, tá? E o veículo, independente da utilização de um aparelho celular, ele está conectado aos sistemas de fundo da BMW e ao concessionário de escolha do cliente, né? Então isso é muito importante. Não é que esses dados estão disponíveis para todos os concessionários e todo mundo sabe o que está acontecendo. Não, cada cliente, ao se cadastrar na plataforma do Connected Drive, escolhe um concessionário de preferência e esse concessionário passa a receber os dados da telemetria daquele veículo. Tudo isso com o acordo do cliente, ele tem sempre, é um ser magnânimo e sempre tem a possibilidade de dizer não quero compartilhar esses dados. Né? O que a gente tem hoje é que mais de 99% dos nossos clientes optam por compartilhar os dados com o concessionário e com a BMW porque entende as vantagens de ter um sistema totalmente conectado. Né? O nosso cliente ele não precisa estar sempre lembrando de quando vai ser a sua próxima manutenção ou de olhar no painel e verificar ali que há uma manutenção pendente. Por quê? Porque ao comunicar ao concessionário que o veículo está pronto para receber uma nova atualização, um novo serviço de manutenção, o concessionário também faz esse contato com o cliente, avisando, olha, o seu carro nos avisou que está no momento de fazer a manutenção, os serviços que são previstos são esses de acordo com o relatório técnico enviado pelo seu veículo. Podemos agendar essa manutenção e aí todo o relacionamento com o pós-vendas da BMW começa. Uma curiosidade, Henrique, como é que fica, por exemplo, a frequência do motorista para ele ir numa concessionária, enfim, fazer aquela manutenção? Porque quando você tem ali uma tabelinha fixa, toda quadradinha ali, 10 mil quilômetros tal, 20 mil quilômetros tal, é meio previsível dependendo de como a pessoa anda, de quanto a pessoa anda, né? Nesse sistema que é mais inteligente, que aí depende de como a pessoa dirige e várias outras questões, como é que fica? É parecido a frequência que a pessoa faz esse serviço? Digamos que na média é parecido, né? Vai depender muito, como eu falei, das condições de utilização do veículo. Obviamente que as montadoras, elas têm um histórico aí de mais de 100 anos de dados desses clientes. Mesmo com a utilização da tecnologia, lógico que na média vai cair mais ou menos dentro dos prazos que a gente tinha antes, quando existia a revisão programada. Mas o que vai acontecer é que aquele cliente que utiliza o carro de uma forma mais branda ou utiliza menos o carro, né, esse sim não vai ter que, usei o meu carro poucas vezes e vou ter que ir na concessionária daqui a 6 meses. Esse cliente provavelmente vai ser chamado com um espaço um pouco mais longo, né?
Provavelmente depois de um ano e alguns meses, ele vai ser chamado porque vai chegar o momento de fazer a manutenção daquele veículo. Mas na média, se nós considerarmos todo o universo aí de clientes, vai cair próximo à média que existia antes. Quem comprou um carro no começo da pandemia, então, talvez não tenha se preocupado tanto, né, com revisão, porque ficou o ano inteiro de quarentena, o carro parado na garagem, né, não precisou tanto levar. Sem dúvida nenhuma, esse cliente caiu ali no cliente de utilização mais branda, né? E com certeza não foi chamado ali no início, nos primeiros meses, para manutenção. Mas a gente também tem que lembrar que carro é um produto, como qualquer outro, que foi feito para ser utilizado. Então também o carro ficar parado, ele sofre o desgaste aí das intempéries e eventualmente ele vai ser chamado para manutenção mesmo depois de um tempo longo aí de inatividade. Henrique, queria entender agora como essa digitalização, né, afeta também o modelo de negócios dessas empresas, né? Porque no mundo digital, a forma como as empresas precificam os produtos é um pouquinho diferente, né? Por exemplo, tem muita empresa que desenvolve um serviço e esse serviço não dá lucro por anos, às vezes mais de 10 anos. Por exemplo, o Uber, né, até hoje é uma startup, dá prejuízo e consome bilhões ali de investidores. E a ideia é que eles estão ali conquistando uma base de usuários e é meio que aquela coisa do winner takes all, né? No final, você quer ser o ganhador, quer ser aquele que tem a maior base, para daí você ver o que você faz com esses usuários. Por outro lado, a gente vê também empresas tradicionais como Microsoft e Apple, que vêm adotando novos modelos nos últimos anos de assinaturas, né? Então, a Apple tem lançado alguns serviços, uma forma de faturar ali que tem uma margem muito mais alta do que a venda de produtos, e a Microsoft também, né, com produtos ali de Windows, de Office, que você paga por assinatura e não mais por comprar o produto inteiro e demorar mais um tempão para comprar de novo. Mas quando a gente está falando de montadoras, são empresas centenárias, né, empresas que têm um ticket médio muito alto, porque é um veículo, né, não é uma coisa barata. Então eu queria entender como que está funcionando agora nessa transição, né, com tantas coisas digitais chegando nos veículos também. Como que isso está afetando a forma como as montadoras fazem negócios? Está mudando completamente, né? Como eu falei, a gente passa por várias revoluções ao mesmo tempo na nossa indústria, né? Então, a maneira de se desenvolver um produto mudou bastante. Quando a gente olha aí para 20 anos atrás, existia muito pouca incerteza no desenvolvimento de um produto. E agora nós estamos falando não só de eletrificação, não só de conectividade, mas também sobre um espectro de consumo diferente, que é o da utilização. E aí entra assinatura de veículos, como você falou, entra compartilhamento de veículos e entram várias modalidades dessas duas coisas concomitantemente na vida das pessoas, né? Então, uma pessoa que compra um veículo pode eventualmente compartilhar o seu próprio veículo, né? Então, a gente começa a ter uma intersecção entre as diferentes formas de consumo. E quando a gente olha isso para empresas centenárias, como você falou, é um furacão de novas informações e de maneiras diferentes de como realizar ou chegar a um fim, né? Então nós tínhamos um modelo de negócio muito tradicional em que se pensava por quanto eu vou vender o carro, quanto que custa esse carro para produzir, para enviar, frete, tudo, e você tinha ali uma matemática mais ou menos simples, né, em que a sua taxa de incerteza estava muito relacionada ao nível de aceitação daquele produto. E agora, quando a gente fala em todas essas tecnologias culminando para dentro desse produto que é o automóvel, a gente cria uma série de novos espectros. Um exemplo que eu gosto de citar muito é sobre o sistema de navegação, né? O sistema de navegação ele começa a existir nos carros e como talvez ali a primeira ou a principal grande tecnologia de interface com o usuário, né? Totalmente digital,
né? E se a gente for olhar dentro do espectro antigo aí das montadoras, ele tem um custo, né? Só que ele passa a ter um custo também que ele não termina na entrega do veículo ao cliente, porque um sistema de navegação com um mapa ultrapassado, obsoleto, não tem valor para ninguém, então ele continua, ele precisa ser atualizado, né? Então não é um custo que termina na entrega do carro, ele é um custo constante, né? E quando a gente olha sobre esse espectro, né, você passa a precisar de tecnologias para conseguir manter isso sendo atualizado e, ao mesmo tempo, também é necessário entender esse novo modelo, porque a partir do momento que você coloca um sistema de navegação no veículo, e a gente já sabe que esse sistema de navegação já existe de forma gratuita num aparelho celular, a primeira questão tá bom, como que você consegue gerar receita a partir disso? Isso começou lá com o sistema de navegação e está criando e acelerando e ganhando enormes proporções, né? Então a BMW em vários mercados do mundo, por exemplo, já tem venda de serviços digitais com um processo totalmente online para os clientes. E ela começa a oferecer upgrades que vêm de formas totalmente digitais e o cliente pode adquirir um serviço por 3 meses, por 1 ano ou mesmo durante toda a vida útil do veículo. Então isso por si só já é uma tremenda revolução, porque você, ao mesmo tempo que começa a colocar custos que vão persistir durante toda a vida útil do veículo, você precisa também achar formas de gerar receitas para esses custos ao longo da utilização desse veículo. A gente tem também, como foi bem mencionado aí para você, assinatura de veículos e compartilhamento de veículos também, né? Então a gente sabe que o veículo é um dos produtos, como você bem colocou, mais caros aí entre os bens que uma pessoa pode ter, né? Ele tem a sua residência, a sua casa, e aí provavelmente o segundo bem mais caro ali é o seu meio de locomoção, o seu automóvel. E as cidades foram evoluindo e o crescimento populacional foi gerando uma situação em que cada vez você tem mais restrição nesse deslocamento e cada vez mais o seu veículo está ali parado, né? Porque ou você está parado em casa enquanto você está dormindo e o veículo está parado na garagem, ou você está parado no trânsito por conta aí das mazelas de congestionamentos das grandes cidades. E é um produto, de novo, que tem um peso no orçamento, né? Então, à medida que, não vou nem dizer evolução, mas a gente teve as consequências aí da grande urbanização diminuindo ali a taxa de utilização do produto, ou pelo menos não em tempo real, mas em deslocamento, o que acaba acontecendo é que você de novo precisa trazer tecnologia para contrabalancear isso. E aí vem as soluções de assinatura de veículo, vem as soluções de compartilhamento de veículo, tanto ele público quanto in company, né, dentro das empresas, as empresas começando a oferecer soluções de compartilhamento de veículo para os seus funcionários, e mesmo no âmbito privado, né? Então, à medida que eu estou ali no ambiente de trabalho e eu sei que o meu veículo vai ficar parado das 8 da manhã às 18 da tarde, surgem aí então soluções para que o proprietário do veículo possa compartilhar o próprio veículo com outras pessoas que possam utilizar naquele período de ociosidade. Esse, inclusive, foi um projeto que a BMW fez em Barcelona para permitir com que as pessoas possam compartilhar o próprio veículo com amigos, com funcionários e, inclusive, gerar alguma renda aí do compartilhamento dos veículos. Foi feito com a marca Mini lá em Barcelona. Agora, Henrique, você cuidando de perto dessa parte de eletromobilidade aí na BMW, eu fico pensando, né? Porque a BMW é uma empresa, uma marca ali que tem, por exemplo, a série M, que é aquela série super esportiva, né? Focada em motor, competição, só que é motor a combustão. E aí você tá na parte mais de eletromobilidade. Como é que fica essa briga, vamos dizer assim, dentro da empresa, né? Porque tem toda a questão da estrutura, então existe uma parte relevante aí da BMW, que obviamente se dedica a P&D de motor a combustão, que é uma tecnologia que a gente vê assim de fora, tá em declínio. Então, como é que é essa questão do futuro dentro da empresa? Quer dizer, vocês veem mais espaço para eletromobilidade? Essa questão dos motores a combustão vai diminuir mesmo? Como é que fica o futuro da empresa?
Riga, eu sou um entusiasta apaixonado por veículos elétricos, né? A BMW me deu essa oportunidade de estar na vanguarda aqui no Brasil da eletrificação. A BMW, ela acredita no poder de escolha do cliente. Então, obviamente, nós temos veículos a combustão, temos veículos híbridos e temos veículos elétricos. De toda forma, independente do poder de escolha, a empresa acredita que a eletrificação é um caminho sem volta. E é um caminho sem volta por vários aspectos. E eu achei muito legal de você mencionar a submarca M, que são os super esportivos da BMW, que a gente fala, né, que passa óleo nas veias dos executivos da linha M, que são todos apaixonados pelo motor, pela agressividade, pela aceleração. E o que eu tenho para dizer para esse pessoal é que eu gostaria de convidá-los a conhecer os carros elétricos, né? Porque o carro elétrico ele é tão bom ou até mesmo melhor do que o carro a combustão em diversos aspectos, todos eles voltados à direção esportiva, né? O primeiro fator o carro elétrico ele possui um motor elétrico, e o motor elétrico ele tem uma vantagem sobre o motor a combustão. Além de ser mais leve, mais eficiente que o motor a combustão, os motores elétricos eles têm torque imediato. Isso significa que na hora que você pressiona o pedal, pé fundo, a resposta é imediata do veículo. Ao contrário do motor a combustão, que uma série de processos precisam acontecer até ele despejar potência, né? O motor a combustão, você precisa injetar combustível, injetar ar, executar a queima daquela mistura de combustível com ar, para depois movimentar o pistão, que movimenta o virabrequim, que joga na embreagem a transmissão para os eixos e, enfim, você consegue fazer tudo isso acontecer, né? Então tem uma fração de segundo de desvantagem para o carro a combustão versus um carro totalmente elétrico. Então, para quem, mas o carro a combustão tem mais torque, não é bem verdade isso. Os carros elétricos hoje conseguem saltar na frente com um sistema muito mais eficiente, oferecer muito mais aceleração para o motorista. Um outro fator muito importante é que o carro elétrico ele traz uma bateria de alta voltagem, que é um equipamento pesado, sem dúvida nenhuma, mas esse equipamento ele é estrategicamente posicionado no veículo. E nos carros BMW a gente consegue ter a exata proporção de 50% do peso na frente do carro, 50% do peso na traseira, e com esse centro de gravidade puxado para baixo pela bateria do carro, faz com que o carro elétrico tenha muito mais estabilidade do que um carro a combustão. Ele consegue entrar em curvas de forma muito mais rápida porque ele tem um centro de gravidade mais baixo e o controle passa a ser muito mais limpo no carro elétrico do que no carro com motor a combustão. Então, o que eu digo para todo mundo que gosta de carros esportivos é que a mobilidade elétrica não vai deixar vocês na mão. A mobilidade elétrica, muito pelo contrário, vai fazer com que você consiga levar a esportividade, toda aquela sensação ao volante para o próximo nível, né? E ainda oferecer até soluções mais interessantes para a direção ali esportiva, né? O apaixonado pelo motor a combustão fala muito sobre o ruído do motor e tudo, e lógico que o ruído do motor ele pode ser emulado, mas mais legal ainda é que com a direção elétrica, com a motorização elétrica de baixo ruído, é possível também não só emular um motor a combustão e fazer exatamente o mesmo ruído que o motor a combustão faria, mas também criar sons totalmente diferentes, né? Trazer realmente aquela experiência do videogame, das espaçonaves para dentro do carro elétrico e ter a sensação que você quiser. Eu quero sentir que eu estou pilotando uma nave, pilotando um jato e eu quero esse barulho quando eu pisar no acelerador do meu veículo. Isso é possível na motorização elétrica porque você consegue controlar de forma muito mais consistente toda a parte sonora dentro do habitáculo do veículo. Henrique, se a gente for puxar para o lado da corporação, né, BMW, lidando com a inovação, ao mesmo tempo que tem que manter ali a divisão de combustão funcionando. Isso me lembra muito o caso da Kodak, né, que inventou a primeira câmera digital lá em 1975, e óbvio que naquela época nem se falava ainda de computador pessoal, começou a popularizar na década de 80. Então, assim, seria como se a Kodak naquela época tivesse continuado desenvolvendo a câmera digital, né, continuado investindo nessa tecnologia, pensando no futuro, ao mesmo tempo que expandia a parte dos filmes analógicos, da impressão fotográfica, que isso aí o auge nem foi lá atrás, ainda foi na década de 90. Então, assim, o que eu vejo hoje
do que você está citando de montadoras, de BMW, é meio que isso, né? Deve ter uma quantidade muito grande de engenheiros, de pessoas dedicadas dentro da BMW, dedicadas ainda a tecnologias que a gente já sabe que são tecnologias que elas vão ficar só para entusiastas daqui a um tempo, né? A tendência é essa. O carro antigo não vai morrer, né? Aquela ideia de querer ter um carro para colecionador, isso não vai morrer nunca. Tipo o vinil também. Mas a gente espera que no futuro próximo os populares eles acabem virando todos elétricos, né? Então como é que é gerenciar isso dentro de uma empresa tão antiga, né, tão tradicional, ter que focar no desenvolvimento do novo e ao mesmo tempo manter o antigo, né? Como que vocês balanceiam isso internamente? A indústria automotiva, como você falou muito bem, ela é uma indústria centenária, né? As montadoras estão aí, algumas há mais de 100 anos, algumas há quase 120 anos. É uma indústria muito sólida. Imagine aí qualquer indústria que tenha perdurado aí por tanto tempo e cada vez vindo mais e mais jogadores, e a indústria vai se adaptando a todas essas tecnologias. Talvez a única coisa que a gente possa citar que é semelhante entre um carro hoje e os primeiros carros lá do início do século passado é que eles têm a mesma quantidade de rodas, né? Mas tirando isso, tudo mudou. E isso mostra a capacidade que a indústria tem de se atualizar. E esse agora é um grande desafio, né? Porque, como eu falei, a gente sai de um longo período de evoluções para um período de múltiplas revoluções ao mesmo tempo. Então esse é um grande desafio, né? Quando a gente olha e vê que essa tendência da eletrificação tem se acelerado, né, principalmente nos grandes mercados, na China, nos Estados Unidos e na Europa, isso coloca um desafio muito grande para a gente redirecionar todos os esforços de desenvolvimento. Então, obviamente que um engenheiro que tem anos de carreira focado nos sistemas de motor a combustão, ele precisa se reinventar e ser recolocado em outras áreas dentro da empresa, porque obviamente vai ter um direcionamento de esforços no sentido da eletrificação, da conectividade, dos novos modelos de negócio, da automação veicular, que a gente também tem um foco muito grande na automação do veículo. O legal é que essas transições, por mais revolucionárias que elas sejam, elas não são totalmente desconexas, né? Então, quando a gente fala também em motor a combustão, todo mundo pensa num motor estritamente mecânico, né? E esse motor estritamente mecânico, ele não existe mais, sei lá, talvez desde a década de 80. Então, os motores, mesmo os motores a combustão, todos eles têm um nível de controle e automação grandíssimo, as válvulas com controles digitais, os sistemas de direção também com suporte muito grande de motores elétricos. Então, um engenheiro que trabalha com motor a combustão não necessariamente é aquele engenheiro que só entende de mistura combustível, ar e queima de combustível fóssil. Não é bem isso. Todos eles sempre, já há bastante tempo, trabalham com sistemas mecatrônicos, com sistemas eletrônicos, com sistemas computacionais, e essa transição ela vai exigir cada vez mais uma aplicação nova para esse tipo de conhecimento, né? Então, obviamente que isso é um desafio, até porque quando a gente olha para o motor elétrico, ele requer menos esforço de desenvolvimento do que um motor a combustão. Então, existe um esforço interno bem grande de começar a redirecionar essa mão de obra para as novas tecnologias. O que é muito legal do avanço humano da tecnologia é que sempre o próximo passo ele tem muito mais opções do que o passo anterior, né? Então, quando a gente sempre fala em trazer mais tecnologias, a gente está falando em muito provavelmente aumentar a quantidade de postos de trabalho, porque cada nova tecnologia ela abre um espectro de opções muito grande. Então esse é um desafio, sem dúvida nenhuma, que eu diria até, se a gente for olhar no âmbito comparativo entre uma montadora estabelecida e uma startup, é um desafio que uma startup não tem, porque, enfim, como ela está começando ali do zero, ela já traz a mão de obra focada para aquilo que ela precisa desenvolver e com o conhecimento daquilo que precisa ser desenvolvido, ao passo que a montadora mais tradicional precisa redirecionar todo esse esforço, né, retreinar muitas vezes grande parte desse time para que esse profissional adquira esses novos conhecimentos para se adequar ao desenvolvimento de novas tecnologias. Existem vantagens
e desvantagens dos dois modelos, né? Ao mesmo tempo, esse profissional que está vindo de uma tecnologia que está caminhando aí para se tornar menos utilizada ou com um mercado um pouco menor, ele também vem com uma bagagem da indústria em si, né? De conhecer como que é a interação daquele cliente, de conhecer o cliente, de conhecer os produtos, de conhecer a empresa, de entender como que ele vai melhor se ajustar para se encaixar numa nova área e seguir aí dentro de um novo caminho. Agora, Henrique, eu até brinquei até alguns minutos atrás sobre essa disputa, né? Mas na real não precisa ser dos extremos, né? Você tem ali o meio do caminho e você tem tecnologia se ajudando, né? Então, você tem o motor ali 100% esportivo, gasolina, porque diesel não, e aí tem que estar ali, né, super bem calibrado, série M, etc. E você tem também o totalmente elétrico, e é só bateria, e aí carrega na tomada, mas você tem o híbrido e você tem o plug-in híbrido, né? São tecnologias aí, o elétrico ajudando o motor a combustão a, no final das contas, trazer uma experiência melhor, tanto para o meio ambiente quanto para o próprio motorista. E aí eu queria puxar também, como é que tá esse cenário dos carros elétricos, comparando o mundo, né, Alemanha, Estados Unidos, com o Brasil? Porque nesse momento, assim, um carro híbrido ali, ele parece bem interessante se você considerar todos os pontos. No futuro, a gente vai ter, talvez aqui no Brasil, uma presença maior de carros totalmente elétricos? Esse é o caminho? Sem dúvida nenhuma, Riga. O caminho é a eletrificação total. Essa é a tendência mundial, e a não ser que venha uma outra revolução tecnológica aí nos próximos 10 anos, muito provavelmente no final dessa década a gente já vai estar falando de um mix aí de carros elétricos já bem considerável. Aquilo que eu falei sobre o poder de escolha, né? E o carro híbrido ele vem a encaixar exatamente aí no meio entre o carro 100% a combustão e o carro 100% elétrico, né? Então, o que eu gosto de dizer para as pessoas é que o híbrido é um excelente catequizador, né? Aquele que vai ensinar para o cliente qual que é o momento certo de cada um se sentir à vontade de ir para um carro 100% elétrico. E o que a gente acaba ouvindo dos nossos clientes é que eles, né, a primeira relação com o carro híbrido, ela é bem parecida, né? Então todo mundo chega com o carro em casa, pluga o carro na tomada, utilizando ali, seja na tomada convencional de 3 pinos, né, ou na BMW Wallbox, que é um carregador mais rápido. Todos os carros BMW hoje vendidos vêm com os dois carregadores, um carregador portátil para ser conectado em qualquer tomada dessa que vocês têm em casa aí mesmo, e uma BMW Wallbox para que essa recarga seja mais rápida e mais eficiente, né? Então, a primeira relação chegou em casa, pluga o carro na tomada, todo dia, toda hora, sempre que tiver uma oportunidade, pluga o carro na tomada, né? E o cliente passa a utilizar o carro híbrido muito mais vezes no modo 100% elétrico do que no modo 100% a combustão. Até porque, como eu falei, a grande parte dos trajetos realizados pelos motoristas, independente de ser carro elétrico, carro híbrido ou carro a combustão, é de até 30 km por dia. Essa é a média aqui no Brasil entre os clientes BMW, 30 km por dia de deslocamento diário, né? E a gente tem aí os nossos carros híbridos, todos eles oferecem mais de 40 km de autonomia no modo puramente elétrico, ou seja, sem utilização do motor a combustão. Então o cliente vai lá, pluga o carro na tomada, no dia seguinte sai de manhã, vai, volta, quando retorna tem ali 10 km, 15 km de autonomia, pluga de novo e começa a fazer essa rotina. Bom, quando chega um fim de semana que precisa ir para uma casa de praia, para casa de campo, fazer uma viagem, visitar alguém numa outra cidade, e aí sim vai passar ali dos seus 100 km, 100, 120 km de distância e eventualmente vai precisar da utilização do motor a combustão. E aí ele começa a sentir falta de usar o motor puramente elétrico. São nesses momentos que o motorista, eu gostava mais, ou me sinto melhor dirigindo no modo puramente elétrico, porque não tô emitindo gases poluentes, porque o nível de ruído dentro da cabine é menor, o torque é imediato. Então o carro híbrido traz todas essas sensações que o carro elétrico oferece, mas obviamente com uma autonomia menor, porque é muito difícil você também conseguir ter uma bateria grande o suficiente para oferecer ali num carro híbrido que já tem todos
os apetrechos do carro a combustão, porque tem um motor a combustão, tem radiador, tem transmissão, tem tudo que um carro a combustão tem, mais ainda recebe uma bateria e um motor elétrico, né? Então esse cliente começa a sentir que ele prefere se locomover no modo elétrico, mas ele não tem autonomia para andar no modo elétrico em todas as suas situações, né? E aí começa a surgir aquele interesse assim, eu queria ter uma autonomia maior elétrica, né? E no final das contas o que a gente fala para esse cliente é, você está começando a querer um carro 100% elétrico, né? Então o carro híbrido tem muito disso, e aí o cliente do carro híbrido começa, mas no meu trajeto para minha casa de praia tem um carregador no caminho, ou eu posso ter um carregador na minha casa de praia, e se eu tiver um carregador lá e um carregador aqui na minha casa para os dias da semana, eu consigo fazer esse trajeto sem precisar parar em algum lugar para carregar esse carro? Se eu consigo, então eu posso ter um carro elétrico. Se eu posso ter um carro elétrico, meu próximo carro depois do híbrido vai ser um elétrico, né? Hoje mesmo eu estava falando com um cliente que tem uma X5 híbrida e ele já me falando que o próximo carro que ele quer ter é um i4 100% elétrico. Então o carro, o híbrido é fantástico, porque ele realmente traz todas as sensações que você vai ter, até a regeneração de energia quando você tira o pé do acelerador, que é uma característica super marcante dos carros elétricos, que é recuperar aquela energia cinética que você tinha ali, está chegando no semáforo, né? No carro a combustão você mete o pé no freio, na verdade você está transformando aquela energia cinética em calor que vai ser dissipado para o ambiente. No carro elétrico você simplesmente tira o pé do acelerador e o próprio motor elétrico, né? Que é um sistema eletromagnético ali, ele começa a recuperar aquela energia de volta para a bateria, né? E isso faz com que você utilize menos o freio, né? Então também você tem uma longevidade, uma maior eficiência ali do sistema de freio. Então o carro híbrido é o nosso professor, melhor do que o Henrique dizer quando você deve ter um carro elétrico, o carro híbrido que você vai ter entre o seu a combustão e provavelmente o próximo que vai ser elétrico vai te dizer que realmente você precisa para dar esse passo. Mas mesmo num futuro aí 100% elétrico, né, que quero muito que chegue o mais rápido possível, a gente já tem algumas soluções para, por exemplo, essa questão das viagens mais longas que você comentou, né? A produção me informou que, inclusive, você sabe de alguma coisa a mais com relação, por exemplo, ao corredor elétrico da Dutra ali para carregar carros elétricos. Como é que você vê essa evolução da infraestrutura de recarga de carros elétricos? Porque é natural que quanto mais pessoas comprem carros elétricos, é claro que a demanda ali por carregar na rodovia vai dar uma parada, vou deixar aqui carregando, depois eu volto e continuo a minha viagem. Quer dizer, vai existir essa demanda. Como é que tá hoje? Riga, esse é um grande desafio da mobilidade elétrica. Acho que o maior desafio da mobilidade elétrica hoje no Brasil. Até porque quando a gente fala de mobilidade elétrica, é lógico que nós estamos aqui falando do segmento premium, da BMW, mas a gente não pode esquecer que a mobilidade elétrica ela tem que ser para todo mundo, né? E não pode ser só para o carro, né? Então a gente também tem que pensar na mobilidade elétrica sobre a ótica do caminhão, sobre a ótica do ônibus, né? Então existem outras aplicações também que a mobilidade elétrica precisa ainda permear. E aí, enfim, a BMW a gente lançou lá em 2018 o corredor elétrico Rio-São Paulo, né? Nós colocamos 6 pontos de recarga rápida entre Rio e São Paulo, com a ajuda da EDP e do Ipiranga, para realmente permitir a conexão aí das duas maiores cidades da América do Sul, né? E o nosso intuito era mostrar que era possível viajar assim com o carro elétrico. E é bem legal porque naquela época a gente tinha um i3 que tinha uma autonomia ali em torno de 230 quilômetros de bateria, então o i3 daquela versão precisava parar pelo menos uma vez para fazer o trajeto, e hoje a gente já tem um i3 que consegue fazer o trajeto inteiro sem parar. Lógico, vai chegar no Rio ali com pouca bateria, então vai gerar uma certa ansiedade. E a recarga de rodovia, ela vem justamente para destravar a mobilidade elétrica também do ramo comercial, né, de caminhões e de ônibus, vem para dar tranquilidade para as pessoas, porque pode acontecer de você ter um trânsito mais pesado, ou eventualmente na véspera da sua saída, porque todo mundo geralmente carrega à noite antes de sair, mas
por algum motivo, na véspera da saída, teve alguma interrupção do fornecimento de energia. Então é muito importante que essa infraestrutura rodoviária ela passe a ser desenvolvida, né? E aí a gente precisa de um grande consórcio aí de entidades afins, montadoras, distribuidoras de energia, do poder público, governos estaduais, governos municipais, para realmente definir políticas para incentivar a implementação desses carregadores nas principais rodovias para aumentar o acesso das pessoas. O que eu posso dizer para você é que o nosso cliente, na maioria das vezes, a gente quebrou em alguns clusters, o deslocamento diário, o deslocamento de fim de semana, né? E o diário é aquele que eu falei para vocês, ali na média 30 quilômetros em média, o deslocamento de fim de semana, que é basicamente ir para a praia ou para algumas casa do próprio proprietário do veículo no interior. E ali a gente está falando em deslocamentos de até 150 quilômetros da base, que é a residência do cliente. Aquela viagem de feriado prolongado, que daí ao invés de ir para minha casa de praia, às vezes eu vou para uma pousada, para um hotel, para um resort um pouco mais distante, e aí a gente está falando ali de até 300 quilômetros da origem, e aí sem dúvida nenhuma aquela viagem uma vez por ano, viagem de férias, que eventualmente o cliente vai se deslocar ali para além de 400 quilômetros da sua origem. Lógico que essa viagem uma vez por ano muitas vezes é feita em outro modal, né? O cliente vai de avião, não vai de carro e tudo. Então, o que a gente consegue perceber é que com o equipamento, com a BMW Allbox, que é esse carregador rápido de residência, digamos que os 3 primeiros modos de uso do veículo, ele está bem atendido, e isso representa mais de 90% da utilização dos veículos. Aquela viagem que é interestadual, geralmente, uma vez por ano e tudo, que muitas vezes acontece em outros modais, essa sim, ela fica travada pela infraestrutura rodoviária, né? Não tem como destravar sem ter uma infraestrutura rodoviária. E muito além disso, é justamente o que eu falei sobre destravar também a mobilidade elétrica para a utilização comercial, né? Essa é importante para o Brasil também, para que a gente tenha também uma transformação do lado aí dos caminhões, dos pesos pesados, digamos assim. Henrique, já que a gente está falando de infraestrutura, tem um último ponto aqui que muita gente quer saber também. O Riga perguntou dos carros elétricos, né? A gente está esperando a popularização dessa tecnologia, acho que leva um tempinho ainda para baratear, para chegar nos carros populares aqui no Brasil. Mas tem outra tecnologia que a gente, no momento, ainda é coisa de filme para brasileiro, pelo menos, né? Lá fora, tô falando dos carros autônomos. Então lá fora a gente já tem funcionando em rodovias, em algumas situações que ainda são mais simples, né? Não é como você rodar numa cidade, parar e ver o semáforo, enfim, ainda é um pouco mais complexo, mas já está funcionando em rodovias, pelo menos nos Estados Unidos. Qual que é a previsão para o Brasil disso, né? Ou a nível mundial para ter isso funcionando de fato nas ruas das cidades, né? Como que você aí, de dentro da BMW, enxerga a chegada dessa tecnologia? Enfim, quantos anos você acha que demora ainda para isso virar realidade? Uma coisa eu posso te dizer, essa é a real pergunta de $1 bilhão, né? Existe uma corrida mundial para o desenvolvimento do carro autônomo. O carro autônomo ele vem incentivado por várias entidades aí, tanto do setor público quanto do privado. O do privado, olhando as oportunidades que o carro autônomo pode trazer no âmbito do compartilhamento de veículo, da mudança da dinâmica dos grandes centros e tudo. Né? Então esse é um aspecto, e do aspecto público também, obviamente tentando reduzir o principal fator de insegurança nas estradas do mundo inteiro, que é o fator humano, né? A maior parte dos acidentes são causados por falha humana, né? E existe um custo altíssimo para os estados do mundo inteiro para socorrer as pessoas, enfim, dar tratamento para elas, dar condições de vida ou mesmo sustentá-las aí depois de um acidente que pode vir a desabilitar a pessoa ali para suas atividades regulares, né? Então existe um interesse, acho que global, nesse sentido. E a verdade é que é uma corrida, tá? A BMW está entre as montadoras que está liderando essa corrida. Só para vocês terem uma ideia, a BMW gerou
20 vezes mais dados no projeto do carro autônomo do que em toda a sua história como montadora, tá? Isso considerando, imagine, seus mais de 100 anos de história, todos os carros que foram desenvolvidos, todos os dados gerados pela empresa, em toda a sua história, são 20 vezes menores do que os dados gerados só no projeto do carro autônomo, né? Então aí vocês têm uma dimensão da complexidade que é também esse desenvolvimento e do tanto de esforço que está sendo feito. Existem cidades no mundo, né, que junto com a iniciativa privada, junto com as montadoras, definiram, digamos, campos de provas onde é permitido fazer teste com esses carros e rodar com esses carros, porque não existe outra maneira, né? A gente falou no início aqui do podcast de telemetria, não existe outra maneira. A mobilidade autônoma só vai acontecer com telemetria ultra avançada, com conectividade ultra avançada. A gente está falando de 5G, de 6G, de 7G, qualquer que seja o G, mas tem que ser muito avançado, porque uma fração de segundo pode definir o destino ali das pessoas que estão naquela situação, seja dentro do carro ou fora do carro. Então é muito difícil cravar. Se a gente for olhar para trás, lá em 2014, 2013, falaram que em 2020 a gente teria um carro 100% autônomo. Isso ainda não aconteceu para 100% das situações, até porque, à medida que você vai estudando, outras questões vêm também à tona, né? A gente fala muito sobre o carro autônomo não pode bater. Não é só não bater, né? Existem inúmeras situações em que a pessoa que também está dentro do carro, as pessoas que estão fora do carro, precisam estar confortáveis com um carro autônomo, né? A gente pode olhar para o âmbito da aviação e a gente sabe que hoje existem aviões totalmente autônomos. Decolam e pousam e voam o trajeto inteiro de forma totalmente autônoma. Ao mesmo tempo, tem sempre 2 pilotos ali dentro. Então as pessoas precisam estar confortáveis de entrar num avião, por exemplo, que não tem piloto. E saber que tem um carro que, na verdade, não tem um motorista, por mais que tenha alguém ali dentro, mas que essa pessoa não vai estar ali para intervir numa fração de segundo, que é bem diferente do que acontece num sistema de aviação. Geralmente, por mais que você tenha um problema no ar, existe algum tempo ali que as coisas podem ser feitas até que realmente aconteça alguma coisa crítica. No carro, não. No carro, as coisas acontecem de forma muito mais dinâmica. O carro que está na sua frente está muito mais próximo do que o avião que está na sua frente, né? O pedestre que pode entrar na sua frente também pode fazer isso de forma muito mais repentina do que no sistema aéreo. Então, eu imagino uma pessoa dentro de um carro autônomo naqueles cruzamentos indianos, chineses, que a gente vê vídeo, sabe? Que é aquele caos, vaca atravessando junto com motocicleta e tudo entrelaçado, não tem semáforo, não tem nada, né? Em teoria, uma cidade totalmente autônoma, só com carros autônomos, você consegue fazer isso, mas de forma coordenada, né? Você não precisa nem de semáforos mais. Só que o humano que tá dentro do carro, ele não vai confiar totalmente, né? Ele vai ficar com medo de bater ali, né? E Mobilon, fantástico. Fora que no caso da Índia, você vai ter que colocar um sensor na vaca pra tudo correr como esperado. Vacas autônomas. Não, é fantástico que vocês colocaram. Até porque, assim, tem um fator cultural muito grande, né? O timing das pessoas é completamente diferente. O timing na Índia é muito diferente do timing nos Estados Unidos, como o timing do Brasil. A distância que os carros ficam em cada um desses locais é completamente diferente, né? O espaço que há entre esses veículos é muito diferente em cada um deles. Até existem alguns tratados para normatizar e deixar muito similares a algumas condições, como altura de semáforo, distância da placa de sinalização, né? Existem alguns tratados para tentar comunizar isso tudo. Mas a verdade é que, independente da infraestrutura se equalizar de certa forma, as pessoas são diferentes. E, fundamentalmente, tecnologia não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Então as pessoas precisam estar confiantes com isso. Eu lembro que uma vez eu fui para os Estados Unidos e eu estava conversando com um motorista de uma van lá, que estava me levando pro hotel e começamos a falar de carro autônomo. Ele falou, mas de jeito nenhum que um carro vai me dirigir. Quem dirige o carro sou eu. Né? Mas ele foi enfático, ele não quis nem ouvir argumento nenhum com relação a isso. Então é lógico, assim, a tecnologia estar pronto para oferecer esse tipo de solução é algo que deve acontecer nessa década. Agora, a adoção em massa disso e a segurança das pessoas de que isso vai funcionar em todas as situações é bem complexo, né? O que eu falo para todo mundo, o carro é um produto fantástico
fantástico, porque o carro tem que conseguir andar em São Paulo, na rodovia Bandeirantes, no Rio de Janeiro, que é completamente diferente de São Paulo, na estrada de terra, na chuva, no sol, no frio, no calor, enfim, né? E tem uma peça fundamental ali, que é o ente mais inteligente que foi criado, que teoricamente, né? Em alguns casos, de alguns motoristas aí nem tanto, né? Não, né? Ainda assim, né? O que é fantástico, Mobilon, disso tudo é que quando você olha para o veículo, ele é uma máquina relativamente simples, né? A locomoção dele. Você tem basicamente 3 inputs que o ser humano dá, que é o acelerador, o freio e o ângulo de giro do volante. Olha só, é muito simples. Né? É muito simples, se você for olhar, você só precisa controlar 3 coisas: aceleração, frenagem e ângulo de esterço do volante. Muito fácil, tá bom, mas o problema é que tem uma máquina fantástica ali por trás, que sabe exatamente quanto de aceleração, quanto de freio e quanto de esterço que tem que fazer. Substituir essa máquina é o desafio, né? Então é um grande desafio. É um grande desafio. A gente fala de carros autônomos desde o início da década passada. A gente fala de carros autônomos desde 2011, 2012, né? E estamos aí 10 anos e existe uma corrida, porque, obviamente, quem conseguir fazer um carro autônomo sai na frente aí em todos esses novos modais que a gente falou aqui, de compartilhamento de veículo, de assinatura de veículo, de aumentar a utilização do carro sem a necessidade de um ser humano no volante, sem a necessidade de um motorista. Eu fico imaginando até a questão, né, do motorista assumir o controle do carro por assustar, sei lá, tá achando que o carro vai bater, porque é uma passagem muito estreita, é um cruzamento muito movimentado, aí o motorista fala assim: ih, caramba, deixa eu assumir que deu ruim aqui no sistema, né? E aí o carro tava fazendo certo, ia funcionar, mas o motorista, por ter o lado emocional, ele pode acabar cometendo esse erro, né? Assume e provoca um acidente numa situação mais difícil, né? Então até esse tipo de desafio que a tecnologia tem que conseguir também, porque o carro autônomo ele tem que dar a opção do motorista assumir o comando. Lógico que não é de imediato, relou no volante, estou dirigindo, né? Geralmente ele tem um intervalo de alguns segundos e tal. Mas numa situação dessas, né? Onde a gente sabe que o carro autônomo ele é mais preciso, né? Como você falou, uma máquina com tantos sensores e tal. O humano é mais suscetível a tomar o erro e o autônomo não, né? Mas o humano pode confundir essa relação aí. Quando a gente compara o produto avião com o produto carro, isso, pelo menos a mim, gera uma reflexão, né? Assim, quantas horas um piloto precisa ser treinado para assumir o controle de um avião? Que, by the way, aqui entre nós, é altamente autônomo, né? Altamente autônomo, que voa sob condições muito específicas, né, que pousa numa pista preparada para ele, com uma equipe guiando todo o caminho. E o piloto realmente ele é treinado para intervir e saber quando ele deve intervir, né, porque em princípio a máquina vai fazer 99% do trabalho. Né? Então isso vai gerar também, sem dúvida nenhuma, uma mudança de como os nossos motoristas vão ser treinados, né? Como que você atua, quando que você percebe que a sua intervenção ela é necessária, né? Porque quando a gente fala do nível 5 de automação, a gente está falando em o motorista virar de costas para frente do veículo e, sei lá, eventualmente até dormir enquanto o carro vai sozinho, né? Então, quanto tempo a gente vai levar para ter esse tipo de confiabilidade também é uma outra questão em jogo, né? Porque a gente vê uma evolução clara. Hoje os carros da BMW, por exemplo, já tem o nível 2 de automação, ou seja, em algumas situações o cliente pode eventualmente tirar a mão do volante, que o carro consegue manter a trajetória, ele consegue manter a distância do carro da frente e manter o posicionamento do veículo entre as faixas de uma pista, né? Então é muito útil, por exemplo, em estrada, né? Que a situação é mais ou menos controlada, e também naquele para e anda do trânsito ali, né? Então o carro, ao invés de você ficar pareando, o carro para e anda para você, né? Então o nível 2 vai sem os pés e sem as mãos por um período curto de tempo ali, né? Às vezes chega 30 segundos, depende da velocidade. Os carros também têm uma câmera dentro para ver se o motorista está de olho na pista, né? Então ele intervém e fala assim: olha, você precisa segurar o volante agora, porque eu não vou ficar tanto tempo sem ter alguém segurando o volante, e mais importante, você precisa estar olhando para a pista. Então essa câmera ajuda nesse tipo de avaliação. Daí a próxima evolução é você realmente poder ir sem as mãos em todas as situações. Então o carro fazer curva, o carro fazer retorno, o carro mudar de faixa,
né? E esse seria o próximo passo. Daí, o passo seguinte é sem os olhos, né? Então você ainda está sentado no banco do motorista, você pode a qualquer momento intervir na direção, mas nesse momento você pode estar ali lendo um livro, né? Você está pronto para atuar, mas você está lendo o livro, você não precisa estar olhando diretamente para a pista, né? Você está ali naquele, você olha, mas a sua cabeça ainda está um pouco pensando no trânsito, mas você não precisa estar olhando o tempo inteiro. E aí o último nível de automação é vira de costas, dorme, que o carro consegue prever todas as situações, né? Então esse provavelmente vai ser essa última perna aí, provavelmente vai levar mais tempo. Década de 40, talvez? Não sei se a gente vai chegar na década de 40, porque os investimentos hoje e os esforços são muito grandes nesse sentido, né? E todo mundo sabe que existe um novo espectro de negócio quando esse ponto for atingido. Aquele crescimento exponencial que os últimos 10% ali levam 10 vezes mais tempo do que os primeiros 90%. Então vai levar, sem dúvida nenhuma, vai levar mais tempo para a gente sair do nível 4 para o nível 5 do que a gente está levando agora do nível 2 para o nível 3. E além dessas melhorias nos carros, né, carros elétricos, carros autônomos, eu queria contar uma historinha, aproveitando que a gente está com um convidado aqui de BMW, porque há alguns anos eu cobri um lançamento de um celular, enfim, não tem nada a ver, e era em Munique. E, bom, Munique fica na Baviera, o B da BMW é do estado da Baviera, então, né, a sede global da BMW fica lá. E aí eu passei no BMW Welt, que é o mundo da BMW, né? Que é onde tem um monte de coisa, a arquitetura é fantástica, pesquisem no Google se vocês nunca viram. Eu não sou um grande entusiasta de ter carro, mas eu gosto muito da tecnologia do carro, né? Então fui lá, fiquei vendo como se fosse uma criança ali, olhando para todos os lados. Só que uma coisa que me chamou a atenção ali, que a BMW faz também patinetes e bikes elétricas. E aí, Henrique, eu queria entender como é que é o futuro da BMW, da mobilidade, além do carro. Tem multimodais aí aparecendo? O legal, viu, Iga? Primeiro, você falou pro pessoal pesquisar aí do Welt. Quem compra um carro BMW na Alemanha tem a escolha de poder retirar o carro no Welt, né? Então isso é muito legal. Então vocês vão ver que tem uma pista super, super legal que você vai de dentro do prédio, vai descendo e tal, é uma sensação única mesmo. Bom, falando sobre o futuro da mobilidade, como que a BMW se encaixa nisso, eu acho que o principal é que a BMW se vê como uma empresa de mobilidade e de tecnologia. E ela enxerga que o futuro ele é cada vez mais dinâmico, né? E a gente falou bastante aqui sobre conectividade e esse é um dos motivos até pelos quais a BMW colocou um SIM card em cada veículo, né? As pessoas hoje, eu gosto muito de dizer isso, as pessoas falam assim, sem o meu celular eu não vivo, né? As pessoas falam muito isso. E eu acho que a gente está evoluindo para um mundo em que o dispositivo, na verdade, ele vai ser a nuvem, né? O seu celular é simplesmente uma interface entre o seu perfil virtual e digital e os seus interesses e o seu mundo virtual de fato e você, né? Então, ao conectar esses veículos, a gente transforma o carro em mais um desses dispositivos. Então isso se torna libertador, porque se você não tiver com o seu celular por algum motivo, o seu carro vai ter acesso ali às suas informações virtuais e vai funcionar como o seu celular em algum momento. Então hoje a gente já tem telas, as telas já são touchscreen, o carro já está 100% conectado e lógico que o desenvolvimento maior hoje é voltado, as funcionalidades voltadas à mobilidade, que é o core da BMW. Tá? Mas ao conectar esses veículos, a gente também automaticamente está criando uma massa de informações para auxiliar o cliente na sua mobilidade e dando dinamismo a isso, né? Então, saber onde esse veículo está a qualquer momento é um dos principais destravadores aí dos multimodais, né? Então, só para vocês terem uma ideia, na Alemanha é possível, por exemplo, no sistema de navegação dos veículos, traçar rotas multimodais. Então eu preciso ir para um determinado destino, vai ter uma opção para você ir 100% com o seu veículo, e vai ter uma outra opção olha, você pode ir para essa estação de trem, estacionar seu carro, pegar um outro trem que você vai chegar mais rápido.
Tá? Então a gente começa a trazer essas novas opções para o gerenciamento da mobilidade individual. E aí, obviamente, quando a gente fala em multimodal, a gente está falando em dinamismo e liberdade. E liberdade muitas vezes é parar o seu carro e pegar um patinete, pegar uma bicicleta. Então a BMW tem soluções e acessórios aí do ponto de vista da mobilidade individual solitária, digamos assim, né? Que é o patinete, que é a bicicleta. Inclusive, a gente lançou no nosso vídeo institucional esse ano também uma solução de mobilidade aérea, que é bem legal, uma espécie de um foguete humano, bem legal, vocês podem pesquisar aí, foi bem legal o vídeo, também mostrando que a BMW está desenvolvendo tecnologias para permitir o deslocamento ali tridimensional, digamos, né? A gente sair do plano e passar para locomoção em 3 dimensões aí também, né? Então, a gente tem observado e estudado esses movimentos aí da população, mas o core, o forte da BMW ainda, é lógico, é carro, é moto, né? Com a marca Motorrad, e a gente ainda tem um longo caminho aí de adequação a esse produto, que é o automóvel, que é a motocicleta, nesses novos modelos de mobilidade que estão surgindo e que vão necessitar de carro, né? Essa questão, ela é muitas vezes voltada, eu não preciso ter um carro, mas eu preciso de um carro no meu deslocamento, porque eventualmente vai ter um dia de chuva, vai ter um momento que eu preciso ir para um aeroporto, preciso carregar uma mala, e o carro passa a ser a solução ideal para vários momentos do seu dia a dia. Tem uma criança, preciso levar para a escola, preciso levar para o hospital e tudo. Você provavelmente não vai fazer isso de bicicleta ou de patinete, né? Você precisa do carro, né? Se esse carro vai ser elétrico a combustão, provavelmente daqui a 10 anos vai ser elétrico, sem dúvida. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Conta pra gente o que você achou desse papo sobre futuro dos automóveis, carros elétricos, né? Como a mobilidade tá mudando nas cidades também. Manda seus comentários pro tecnocast@tecnoblog.net ou comenta lá na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon e @Paulo Riga. Este Tecnocast foi produzido por Josué de Oliveira, editado por Paulo Barba e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá! Tchau!